título desta mensagem é o que vocês já estão lendo aí na projeção: Cristo, a verdadeira justiça. Mesmo com os amados sentados, mas sempre com a reverência que a palavra do Senhor requer de nós, vamos fazer essa leitura. Eu peço que você acompanhe aí. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, NAA. Na minha versão está registrado da seguinte maneira: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, amados, encerrando o capítulo 2, apresentou à igreja dos Filipenses exemplos de bons obreiros. Paulo se referiu aqui aos seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Muito mais do que obreiros, muito mais do que soldados alistados num grande exército, dispostos a batalhar por uma causa justa, Epafrodito e Timóteo eram amigos do apóstolo Paulo. Mas ao entrar no capítulo 3, contrariamente, o apóstolo Paulo vai apresentar ou vai falar de pessoas que não devem ser seguidas. Muito pelo contrário, tais pessoas mencionadas pelo apóstolo Paulo aqui devem ser evitadas, desprezadas. E Paulo então escreve esse trecho e, obviamente, acrescenta outras informações aqui. E eu pontuei para a nossa reflexão nesta noite 4 informações que o apóstolo Paulo dá à igreja de Filipos. A primeira delas está fundamentada no primeiro versículo do capítulo 3.
o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A primeira impressão é que o apóstolo vai concluir a carta, porque ele começa o capítulo 3 com a expressão quanto ao mais, que poderia se equivaler a portanto, uma palavra que traz essa ideia de conclusão. Não, na verdade Paulo não está concluindo a carta, até porque você sabe que ela não encerra no capítulo 3. O que Paulo está fazendo aqui é uma transição, né, de ideias. Como eu disse, ele termina o capítulo 2 apontando pessoas elogiáveis, pessoas exemplares, pessoas amigas, com as quais a igreja deveria se alegrar, as quais a igreja deveria aprender a honrar, mas agora ele passa a falar, como eu já disse para vocês, daquilo que não se deve imitar. Mas antes de chegar a essas pessoas, Paulo, como eu disse, ele vai dar uma injeção de ânimo nos filipenses. Você percebeu o que ele disse aqui? Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E a pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: por quê? Por que o apóstolo Paulo insiste em falar de alegria? Alguns estudiosos, comentaristas da carta, chegam a dizer que a palavra alegria e as suas variações, alegrem-se, alegrai-vos, né, aparece cerca de 15 vezes na mesma carta. 15 vezes. E eu já disse aqui que quando uma palavra é recorrente em um texto, é porque ela é importante, é porque o autor pretende passar alguma informação para os seus leitores a partir daquela palavra que tanto ele usa, que tanto ele repete. É uma espécie de ênfase para chamar mesmo a atenção dos leitores. E Paulo então repete essa palavra. E aí vem a pergunta: por quê? Por que Paulo insiste em falar de alegria? A suposição que nós podemos ter aqui é que os filipenses poderiam estar desanimados, ou então poderiam se tornar desanimados em virtude das circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo estava preso. Podia ser que os filipenses, olhando para a situação do apóstolo Paulo, que estava preso por pregar o evangelho, por exercer o seu ministério, a sua vocação, podia ser que a igreja ficasse amedrontada, podia ser que a igreja retrocedesse e pensasse que, se aquilo aconteceu com o apóstolo Paulo, a mesma coisa, ou talvez coisas piores, pudessem acontecer com eles. É verdade, irmãos, que a vida não é fácil para a maioria das pessoas do mundo. É verdade. Se eu perguntasse aqui quem é que está passando ou que já passou dificuldades, talvez todo mundo aqui levantasse a mão. E é verdade também que a própria Bíblia diz que nos últimos tempos a situação se tornaria ainda pior. E nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo esse período escatológico. Ele começou
com o surgimento de Jesus Cristo e só termina com a volta dele. Esses são os últimos dias. É isso que a Bíblia chama de últimos dias. E nós estamos inseridos nesse tempo. Nós estamos experienciando, vivenciando essa época. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer exatamente isso. Que as coisas se tornariam difíceis, que os homens se tornariam arrogantes, amantes de si mesmos. Então a verdade é que as coisas não estão fáceis dentro e fora da igreja. Mas há uma outra pergunta que nós devemos nos fazer. Será que as aflições que os filipenses estavam passando, ou poderiam passar, justificariam uma possível apatia espiritual? Será que pelo fato do apóstolo Paulo estar preso, será que pelo fato dos falsos profetas, os falsos mestres, estarem se multiplicando e adentrando em determinadas igrejas e torcendo a verdadeira mensagem do Evangelho, dando um mau testemunho, colocando até mesmo em xeque o testemunho fiel dos bons obreiros? Será que todas aquelas circunstâncias justificariam uma possível apatia espiritual da igreja? Será? Ao que parece, a resposta é não. É não. E nós precisamos admitir, queridos, que às vezes nós focamos muito mais no problema do que na solução. Nós precisamos admitir que às vezes nós nos sentimos abatidos por causa das dificuldades. E aí você vê pessoas que tratam já a vida cristã com muita frieza, com muita superficialidade. As pessoas não querem se envolver porque acreditam que já estão com muitos problemas. Algumas pessoas até desistem da sua vocação, desistem do seu chamado. Elas olham o cenário e as coisas não estão fáceis mesmo, e elas acabam então mantendo distância da igreja, do serviço cristão, não querem se envolver muito, começam a tratar tudo com muita superficialidade, não se doam, não se envolvem, porque acreditam que já estão com muitos problemas com os quais têm que lidar. É nesse momento, meus irmãos, quando o nosso coração é assaltado pela angústia, pelo medo, pelo desânimo, é nessa hora, meu irmão, que nós precisamos de uma injeção de ânimo. É nessa hora que nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Paulo então tratou de dar essa injeção de ânimo nos filipenses. Ele diz que apesar das circunstâncias, eles deveriam se alegrar e se alegrar no Senhor. E eu me lembro das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele, prestes a ser crucificado, prestes a deixar fisicamente esta terra, ele se vira para os seus discípulos e ele diz lá em João 16, 33, ele diz assim: olha, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aí ele complementa:
no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É nessas palavras que nós precisamos nos apegar nos momentos difíceis, no momento da crise. Porque se não fizermos isso, a gente sucumbe mesmo. A gente entrega o ministério. A gente desiste do evangelho. A gente retrocede. A gente não quer saber de fazer mais nada. A gente joga a toalha. E quem vai levar vantagem sobre nós é o diabo. Eu comprei um livro cujo título é Permanecendo Fiel no Ministério. Esta é a segunda edição de 2024 e foi escrita pelo saudoso John MacArthur. Morreu recentemente, está na glória. John MacArthur, ele olha para a vida do apóstolo Paulo e ele se inspira. Na quarta capa do livro, está escrito assim, preste bem atenção: talvez não haja homem neste mundo que tenha passado por tantas aflições, oposição e sofrimentos quanto Paulo. O apóstolo, contudo, permaneceu firme e fiel até o fim de sua vida. Em outro parágrafo, diz o seguinte: numa era em que muitos homens fracassam no ministério pastoral ou ficam doentes de tanto trabalhar, este livro é um chamado à perseverança ministerial. Trata-se de um encorajamento a todos os pastores que desejam permanecer firmes no Senhor e fortalecidos na obra de Deus, apesar das dificuldades que acompanham a jornada cristã. Nós poderíamos muito bem estender essas palavras para toda a congregação e aplicá-las à vida de cada um aqui. Homens e mulheres de Deus, pessoas chamadas para o ministério, pessoas que receberam dons do Espírito Santo, mas que talvez estejam desanimados, amedrontados. É nesse momento que a igreja precisa se ater às promessas e ao encorajamento, ao fortalecimento que a palavra de Deus nos dá. Não podemos ficar olhando para as circunstâncias, lamentando. Tem um desenho, né, antigo: ó vida, ó céus, não é assim? Ó azar. Não tem um negócio desse antigo? Né? Não lembra não, Aninha? A Aninha falou que não lembra. Mais alguém aí não lembra? Então, às vezes, irmãos, nós somos abatidos, mas não podemos. Temos que reagir, temos que levantar. A igreja dos Filipenses estava sendo atacada e ela precisava reagir. Então o apóstolo Paulo diz o quê? Alegria, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. É isso que a igreja precisa, alegrar-se no Senhor, com as coisas de Deus, com as promessas de Deus, com a obra de Deus, com o serviço de Deus. A igreja tem que se alegrar na adoração, a igreja tem que se alegrar para cultuar a Deus, a igreja tem que se alegrar para propagar o Evangelho, a igreja tem que se alegrar quando é convocada para uma obra, é alegria. Nós temos que exultar, fazer com satisfação, fazer com desejo, com intensidade, e não de uma forma minguada, achando que é assim mesmo, não vai ter jeito, já acabou,
não dá mais. Não. Ânimo, alegria, esperança no Senhor. Essa é a injeção de ânimo que Paulo começa a dar aos filipenses, aqui no iniciozinho do capítulo 3. Mas o Paulo vai além. Vamos voltar lá para o primeiro versículo. Você prestou atenção no que está escrito nele? Paulo diz assim, na outra frase: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Amados, Paulo agora, em segundo lugar, primeiro é a injeção de ânimo. Em segundo lugar, Paulo agora faz uma revisão da matéria ensinada. Ele dá uma de professor aqui, professor Albert. Ele faz uma revisão daquilo que ele, com outras palavras, em outra ocasião, ele havia falado, ele havia abordado. Repare, Paulo diz, escrever de novo, escrever novamente. O que Paulo vai dizer, a partir do versículo 2, ele já tinha abordado diante dos filipenses. Todavia, como um bom professor, como um bom doutrinador da palavra de Deus, o apóstolo Paulo compreendia que os ensinamentos da palavra precisam ser não apenas afirmados, eles precisam ser reafirmados. Ou seja, a sã doutrina não basta ser ensinada uma vez só, até porque a nossa mente é prejudicada pelo pecado. A nossa mente esquece. Muitas coisas boas, inclusive, a gente deixa para trás. A gente facilmente ocupa os nossos pensamentos, a nossa mente, com coisas secundárias e até às vezes indevidas. Então, é com base nisso, é sabendo disso, que Paulo não se cansa de pregar a mesma coisa, de falar a mesma coisa, de ensinar a mesma coisa para a mesma igreja. Pode ser que alguns achem chato, cansativo, ficar ouvindo as mesmas coisas, mas Paulo não. Na mentalidade do apóstolo, a leitura, a releitura, o ensinamento, a revisão do ensino, só traz benefício, só traz coisa boa. Primeiro, que ele, como doutrinador, não se cansa, ou seja, Paulo permanece com a mesma disposição de pregar e de ensinar a palavra de Deus. Não importa quantas vezes ele vai ter que falar a mesma coisa. Se tiver que falar 500 vezes com a pessoa, ele vai falar. Se tiver que chamar para conversar 10 vezes, ele vai falar. Alguém vai dizer, poxa, mas está chato isso. Parece implicância. Não, não é implicância, não é chatice. É saudável, é salutar, é necessário para a igreja, diante das circunstâncias. Olha o que Paulo vai dizer, presta bem atenção no que o doutrinador está dizendo. Ele diz assim, é segurança para vocês, é segurança. Amados, as sagradas escrituras é que podem preservar a integridade e a pureza da igreja. São elas. É a Bíblia, é a palavra de Deus. As sagradas escrituras é que podem capacitar as pessoas, primeiro, para identificar os falsos mestres,
os falsos obreiros, os charlatões. Porque se você conhece a Bíblia, se você tem a Bíblia na sua cabeça, se você respira as Escrituras, quando alguém pregar uma heresia, quando alguém ensinar uma bobagem, seja no rádio, seja na televisão, quando alguém falar algo contrário à palavra de Deus, você que conhece a Bíblia, você que está íntimo das Escrituras, você logo vai identificar o problema. E aí você não vai seguir aquela pessoa, você não vai dar corda para aquela pessoa, você vai cortar o mal pela raiz. Você não vai deixar aquela pessoa ou aquele segmento se desenvolver, se criar por intermédio de você. Você vai cortar. Então Paulo sabe dessas coisas. E é por isso que Paulo então diz: eu não me canso de falar a mesma coisa, de pregar, de ensinar, e é uma segurança para vocês. Não achem isso chato. Se eu tiver que repetir aqui outras vezes a mesma coisa, por favor, não se aborreçam comigo, diz o apóstolo Paulo. É para o bem de vocês, é para o bem de vocês. Entendam isso. Bíblia nunca é demais. Bíblia nunca é demais. Por exemplo, quando a gente abre a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3, o que a gente lê? 2 Timóteo 4, 2 e 3, está aí na sua tela. Qual foi o conselho que Paulo deu a Timóteo? Pregar a palavra. E pregar a palavra com insistência, recorrentemente, quer seja oportuno, quer não. E aí o que Paulo fala mais para Timóteo? A partir das Escrituras, usando as Escrituras. O que Timóteo tinha que fazer usando a palavra de Deus? Timóteo deveria repreender, exortar com toda a paciência e doutrina. E por que Paulo fez essa recomendação a Timóteo? Porque Paulo sabia, olha o versículo 3, Paulo sabia que viria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. E ao contrário disso, o que iria acontecer? Essas pessoas procurariam o quê? Os falsos mestres. Paulo vai dizer o quê? Mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios interesses. Ou seja, tem gente que está interessado no verdadeiro evangelho. Então a pessoa vai procurar ouvir o verdadeiro evangelho. Mesmo que em alguns momentos, em algumas questões, o evangelho lhe deu uma espetada. Pessoa cinta, né? Aquele assunto ali, falou comigo, mexeu na minha ferida. Mas a pessoa quer a verdade. A pessoa está procurando entender, acertar, melhorar a vida. A pessoa pode ser até advertida, corrigida pelo Evangelho, pelas Escrituras, mas ela sabe o que ela quer. Ela sabe que aquilo ali é que vai fazer bom ou vai fazer bem para a saúde dela. É igual injeção. Quem tem prazer em tomar injeção? Acho que ninguém, né? Ninguém tem prazer em tomar injeção, mas às vezes é necessário para curar uma enfermidade, para trazer saúde para você, para o seu organismo. Às vezes é necessário. A palavra de Deus é a mesma coisa. Então Paulo recomenda a Timóteo, algumas pessoas vão atrás dos seus interesses.
Então elas vão atrás daquelas pessoas que ficam inventando, pregando, ensinando abobrinha aí nas esquinas, aí nas emissoras de rádio e televisão, nas redes sociais. E tem gente que está dando glória a Deus por isso, mas está recebendo, está assimilando um monte de porcaria, um monte de coisa que não presta, um monte de coisa contrária à palavra de Deus, mas as pessoas gostam, porque é do interesse delas, elas não querem a verdade. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa pregar a palavra insistentemente, não se canse, pregue, ensine, corrija, repreenda se for necessário, tudo com base na palavra de Deus. E esse tempo, meu irmão, a que Paulo se refere, eu já disse, é o nosso tempo, é o tempo que você está vivendo, é o tempo que eu estou vivendo, que esta igreja está vivendo, é o nosso contexto. Em terceiro lugar, depois que Paulo falou sobre a importância do ânimo, da alegria, da esperança, depois que Paulo falou sobre a matéria que ele já tinha dado, né, que ele já tinha ensinado lá para a igreja, Paulo agora, do versículo 1 ao versículo 6, ou melhor, do versículo 2 ao versículo 6, corrigindo, do versículo 2 ao versículo 6, o apóstolo então, ele vai entrar agora numa parte da carta, em que ele vai fazer um alerta contra a falsa justiça, a falsa justiça. Olha o que Paulo diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? A igreja, os crentes em Cristo Jesus. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. A palavra carne aqui significa a natureza humana. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. A tribo mais pura, a que se manteve mais pura, se é que podemos dizer assim, foi a tribo de Benjamim, justamente a tribo de origem do apóstolo Paulo. E aí Paulo continua: quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Paulo era o quê? Irrepreensível. Veja, irmãos, o que é a falsa justiça aqui? Como é que a gente pode sintetizar esse pensamento do apóstolo Paulo aqui? A falsa justiça, amados, se baseia na crença de que a justificação do pecador tem a ver com rituais ou cerimônias litúrgicas. A falsa justiça tem a ver com a crença de que a justificação do pecador se baseia
no legalismo ou no tradicionalismo religioso. A falsa justiça, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, que não vai resolver o problema do pecado na nossa vida. A falsa justiça está baseada nas habilidades e nos atributos pessoais. Como se algum de nós aqui obtivesse algum mérito diante de Deus. O cara é tão bom, tão bom, tão bom, que Deus parece que está devendo alguma coisa a ele. Que Deus tem que recompensá-lo de alguma maneira. O cara é cheio dos predicados. Faz isso, faz aquilo, eu sou isso, eu falo assim, eu falo assado, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, eu venho de tal lugar, a minha origem é assim, é assado. Gente, não é isso que nos justifica diante de Deus, não é isso. E veja que o apóstolo Paulo se coloca como exemplo. Paulo toma ele próprio como exemplo, porque se a justiça que justifica o pecador diante de Deus provém de tudo isso que nós acabamos de dizer aqui, de forma pontual, Paulo deveria ser o mais ou um dos mais justificados, porque Paulo tinha muitos atributos aqui. Paulo faz completamente diferente. Paulo, aliás, denuncia aquelas pessoas que ensinavam isso nas igrejas. Paulo denunciou a atividade perniciosa dos maus obreiros, dos falsos mestres, dos impostores. E detalhe, perceba na carta como é que Paulo se refere a essas pessoas. Paulo é enérgico. Paulo fala com sangue nos olhos. Paulo não dá colher de chá para os falsos mestres, para heresia, para bobagem, para pessoas que torcem o evangelho, que maculam a pureza do evangelho, da sã doutrina. Paulo não tem paciência com essas pessoas. Paulo é enérgico. Paulo fala com vigor. Paulo repreende, alerta com toda a intensidade. Olha o que Paulo diz a respeito dessas pessoas. No versículo 2, Paulo as chama de quê? Cães. Cães. A palavra cão era uma palavra usada pelos próprios judeus para se referir aos gentios, pessoas que eles consideravam desprezíveis. É essa mesma palavra que o apóstolo Paulo está usando para se referir aos impostores, aqueles que prejudicam o verdadeiro evangelho. Paulo é enérgico, Paulo não perde tempo, Paulo não dá brecha, Paulo não negocia as verdades do evangelho. Paulo chama de cães, sabe por quê? Porque essas pessoas não merecem o nosso apreço. Essas pessoas precisam ser combatidas, elas precisam ser silenciadas. Nós não podemos dar margem, espaço para elas propagarem as mentiras que estão propagando. Então, muito cuidado quando você começar a admirar certos pregadores. Cuidado, você pode estar embarcando numa canoa furada. As pessoas estão torcendo o evangelho,
estão maquiando as Escrituras e você está digerindo tudo aquilo, achando que está uma beleza, está no paraíso. Cuidado, cuidado. Mas você só vai aprender a identificar isso, a fazer separação do joio do trigo, quando você mergulhar nas Escrituras. Quando você atentar para o que a palavra de Deus realmente diz. É por isso que nós que fomos chamados para pregar e para ensinar, nós precisamos fazer isso recorrentemente. Mesmo que para alguns pareça chato demais, não é, é para a segurança de vocês, é para o bem espiritual de vocês. E aí, depois de chamar os falsos obreiros de cães, pessoas que deveriam ser afastadas do convívio da igreja, por serem nocivas à fé cristã, Paulo então entra agora no versículo 7. Vamos lá. E aí do versículo 7 ao versículo 11, o apóstolo Paulo então vai indicar para a igreja dos Filipenses a verdadeira justiça. E o que Paulo vai falar aqui? Preste atenção novamente. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para o apóstolo Paulo? Tudo aquilo que está nos versículos anteriores. Tudo aquilo, até então, era lucro. Mas depois que ele conheceu a verdadeira justiça, como é que Paulo passou a tratar todos os seus atributos pessoais? Todo o cerimonialismo, todo o ritual do judaísmo. Como é que Paulo passou a lidar com o legalismo e o tradicionalismo religioso? Paulo vai dizer agora a partir do versículo 7, ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. No texto original, sabe qual é o significado dessa palavra? Para falar de uma forma bem agradável, menos chocante, esterco. Esterco. Para falar de uma forma bem social, politicamente correto, tá certo? No original, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é esterco. Você sabe o que é esterco? Você sabe o que é? A ideia é de algo que dá nojo, que não presta para nada. Algo que você não quer nem ver, não quer nem passar perto. Esse é o sentido da palavra que o apóstolo Paulo usa no texto original. Paulo está dizendo que os seus atributos, as suas habilidades diante de Deus não valiam de nada. Ele não obteve a justificação dos seus pecados a partir disso, a partir de cerimônias, a partir de rituais, a partir de legalismos, tradicionalismos. Não, nada disso é suficiente para justificar alguém diante de Deus. Muito pelo contrário, tudo isso é ineficaz. O que vale para o apóstolo Paulo é a justiça que provém de Cristo Jesus por meio da fé, o Filho de Deus. Essa é a nossa justiça. É Cristo que justifica o pecador. E não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. A única coisa de que você precisa é da fé.
Para você ser justificado diante de Deus, o Evangelho diz: a única coisa que você precisa é crer no Salvador, é crer na pessoa do Filho, na obra do Filho. Você precisa crer, mas crer de acordo com o que a Bíblia diz. Também não é crer de acordo com o que o mundo pensa. Paulo diz, versículo, olha aqui, 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Quem pensa que está justificado diante de Deus, porque é um bom moço, é um bom rapaz, é uma pessoa educada, é uma pessoa politicamente correta, porque tem a sua vida toda quadradinha, não rouba, não mata, não fuma, não bebe, não passa cheque sem fundo. Quem pensa que isso é que justifica o pecador diante de Deus, está enganado. Ainda que tudo isso seja algo virtuoso, mas diante de Deus, o único caminho que leva o homem a Ele próprio é o que passa por Cristo Jesus, é o próprio Cristo. Ele se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo então passa a indicar para a igreja dos Filipenses a verdadeira justiça. Ela está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela tem a ver com a pessoa do Filho, com a obra do Filho. E você precisa crer no Filho, se você quiser ser justificado diante de Deus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é, mas é por quem Jesus é pelo que Ele fez. E obviamente, irmãos, nós precisamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 1. Não podemos falar da justiça, da verdadeira justiça, sem ler Romanos 5, versículo 1 e versículo 2 também, né? Olha aí, Romanos 5, é o mesmo apóstolo, é o próprio Paulo que também escreveu Romanos. Ele diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. É sempre pela fé. Eu disse a vocês que quando uma palavra se repete, é porque o autor tem a intenção de chamar a atenção do seu leitor, do seu interlocutor. No versículo 1, Paulo falou de fé. No versículo 2, Paulo fala que é pela fé de novo. Então está mais do que claro aqui que a justificação é pela fé. E pela fé em quem? No Filho. Não é pelo seu diploma, não é pelo alto salário que você ganha. Paulo diz: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A graça da redenção, a graça da justificação, foi por Ele, foi por Ele. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meu irmão, você entrou aqui desanimado hoje, pensando até em desistir da igreja, desistir do Evangelho? Você entrou aqui cansado, abatido, querendo tratar as coisas de Deus de maneira superficial, com medo do que você tem visto e ouvido por aí? Pois saiba que as Escrituras são a injeção de ânimo
que você precisa. Deus tem uma palavra para te encorajar. Deus tem uma palavra para te revigorar, para te reanimar. E não fique aborrecido. Quando, não apenas eu não falo de mim especificamente, quando os pregadores do Evangelho, quando os mestres da palavra de Deus, quando os doutrinadores, quando os líderes cristãos forem usados por Deus para sacudir vocês, é para a segurança, é para o bem, é para a saúde espiritual do corpo de Cristo. Então, ouça tudo com atenção, assimile, obviamente, as boas orientações. É para o bem, não é para o mal. Afaste-se dessas pessoas que estão aí pervertendo o Evangelho, pregando o que Deus nunca disse na sua palavra, o que os apóstolos nunca ensinaram. Não dê audiência para essas pessoas. Não se envolva. O apóstolo Paulo disse que essas pessoas são cães. Na cultura judaica, os cães eram animais desprezíveis. Cuidado para você não escancarar a porta da sua casa, a porta da igreja, para que essas pessoas entrem. Porque se elas entrarem, elas vão fazer perversão, elas vão fazer bagunça, elas vão causar destruição. Então, feche as brechas, não se envolva com esses ensinos, não permita que essas pessoas usem você para propagar mentiras, heresias, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Se quiserem fazer, vão fazer em outro lugar, vão fazer com outras pessoas, não aqui e nem com vocês, que vocês estão orientados, vocês conhecem a palavra. E finalmente, amados, firme-se na verdadeira justiça. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa redenção não é baseada naquilo que a gente faz, é naquilo que o Filho de Deus fez. Amém? Vamos orar?